convidar o colega José Marcos Vieira, oficial de justiça, por favor, diretor do Sindojus, também para conosco dividir a direção dos trabalhos nesta tarde. Seja bem-vindo, Zé Marcos. Boa tarde, pessoal. De Limoeiro para o mundo. Primeiro, agradecer a presença de todos vocês, tá? Os pernambucanos e os outros das outras federações. A gente agradece toda vez que vim aqui. Sem vocês, esse evento não seria possível. Nós vamos apresentar aqui a doutora Josiane Miyagi. Tem um vídeo antes. Pode soltar o vídeo. Josiane Miyagi Daniel é médica com residência pediátrica geral e terapia intensiva. É pós-graduada em neurointensivismo para adultos pelo Instituto de Ensino e Pesquisa, IEP, de um dos centros médicos de maior renome no Brasil, que é o Hospital Sírio-Libanês. Também possui especialização em ECMO pediátrica pelo Instituto do Coração, INCOR, HC FEMUSP, e equipe do ICLS, Hospital Infant Stollery de Edmonton, o que garante um selo internacional em seu currículo. Em sua honrosa trajetória profissional, sorriu muitas vitórias de seus pequenos pacientes, chorou algumas perdas com as famílias, mas sempre tentando entregar o calor do coração como o melhor remédio e alternativa de tratamento. Desde 2020, com grande espírito altruísta e realizando um dos maiores sonhos de sua vida, que é levar a medicina àqueles que têm menos acesso a ela, assumiu a pediatria da Unidade de Saúde do Lar Fraterno Vovó Cavendish, em Sertânia, em Pernambuco, de forma voluntária. No local, auxilia no cuidado pediátrico de mais de 80 crianças em condição vulnerável, assistidas pelo projeto, além das que são acompanhadas na zona rural do município. Outra longínqua e valorosa experiência são os mais de 10 anos de atuação como intensivista pediátrica assistente no Hospital Infantil Sabará, localizado no distrito da região central do município de São Paulo, no bairro da Consolação. Nasceu em 1985, na cidade de Borrazópolis, no interior do norte do Paraná. Filha de mãe professora e pai agricultor, criada na realidade da vida de cidade pequena, sempre teve apoio dos pais, mesmo frente às dificuldades financeiras para realizar o sonho de criança, de ser médica. Tem como hobby predileto a prática do kitesurfing, mas também aprecia uma pedalada sempre que possível, além de viagens para lugares que ofereçam novas experiências e aprendizado. É com muita satisfação que recebemos agora no Encontro Nacional dos Oficiais de Justiça com o tema Um Olhar sobre o Voluntariado, entendendo a sua relação com ações sociais em prol da redução da pobreza, fome e desigualdade. Objetivos 1, 2 e 10 da Agenda 2030. A doutora Josiane Miyagi. Boa tarde a todos. Primeira coisa, assim, eu já vou avisar que eu sou o ser mais chorão do mundo, então o primeiro objetivo já foi, o foco foi não chorar vendo as fotinhos. Mas, de antemão, acho que a primeira coisa é agradecer a oportunidade. Eu acho que é impossível para mim não me emocionar de, pela primeira vez, estar vindo em um público, num contexto tão especial, falar sobre voluntariado. As minhas experiências prévias em relação a palestrar, a contribuir, ter alguma troca de experiências, sempre foi muito mais focado dentro da parte da pediatria, da parte do neurointensivismo. Então, eu queria dizer que é muito especial estar aqui compartilhando isso com vocês. O convite que veio do Marco Albuquerque, nosso amigo Marquinho, veio porque nós compartilhamos a experiência junto ao projeto do Lar Fraterno Vovó Cavendish, que a gente tanto está falando desde o começo, e que eu vou ter o prazer e a honra de apresentar um pouquinho para vocês. Mas foi muito bacana pensar que o desafio de falar um pouquinho sobre o voluntariado com vocês me trouxe
a vontade de entender muito a mais do que uma questão pessoal, o que a gente tem, né, efetivamente sobre os benefícios dentro do voluntariado, a que ponto, né, essa conexão entre voluntariado e saúde mental tem comprovações, e acho que muitas coisas vieram a se explicar para mim dentro da minha, né, atividade do dia a dia, dentro da minha interpretação pessoal de tudo que eu passei a vivenciar dentro do projeto. Então, até para eu controlar minhas lágrimas, eu vou começar a compartilhar com vocês algumas coisas um pouquinho mais objetivas, dentro do que a gente tem já dentro da ciência, algumas definições para a gente, né, estar acompanhando isso junto. E, ao final da apresentação, vou contar um pouquinho para vocês o quanto que o projeto, né, em si, né, se tornou algo especial para mim. Eu espero que para muitos de vocês também seja nesse projeto, sejam em outros. Então, assim, começando, né, com um conceito de definição, né, trazida pela ONU de voluntariado, né, o voluntariado é um ato de livre-arbítrio que resulta em benefícios para outros, né, fora ou em adição a algum familiar, algum colega próximo que venha a trazer essa experiência conjunta com você. Então, voluntário é uma pessoa que, movida por seu interesse pessoal e espírito cívico, dedica parte do seu tempo em atividades de bem-estar social ou outros campos sem receber remuneração. Quando a gente, né, pensa nesse cenário no Brasil, é bacana ver que o Poder Executivo Federal do Brasil, desde 98, né, sancionou uma lei do serviço voluntário dentro do nosso país, definindo o voluntariado como uma atividade não remunerada, realizada por pessoas físicas em prol de entidades públicas ou instituições privadas sem fins lucrativos, desde que essas tenham objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência, né, à pessoa, ao indivíduo. E destacando-se, né, dentro desse contexto legal, que essa prática não gera nenhum vínculo empregatício, ela não impõe obrigações trabalhistas, previdenciárias ou similares para todos os voluntários que venham a se, vamos dizer, se aventurar. Quando a gente pensa no cenário atual no nosso país, né, a gente tem como número cerca de 7,3 milhões de brasileiros já, né, tendo experimentado, né, alguma atividade voluntária conforme dados de 2022. E quando a gente pensa em porcentagem, né, esses dados trazem que cerca de 4%, 4,2% da população acima de 14 anos já experimentou essa realidade. O que tem um acréscimo em relação aos anos anteriores, mas que ainda, comparado aos dados do mundo, né, tem uma prevalência pequena. Quando a gente traz esses, né, dados dos Estados Unidos, do Canadá, né, esses números ultrapassam 25%. Então, a gente ainda realmente tem muito o que trabalhar nessa frente, dentro da nossa realidade nacional. E por quê? Né? Por que a escolha desse convite para a gente falar desse tema hoje? Recentemente, agora em dezembro de 2023, a ONU aprovou uma resolução que decidiu que em 2026 a gente vai, né, vai ter o Ano Internacional do Voluntariado para Desenvolvimento Sustentável, que está atrelado à agenda, né, de 2030 que vocês, né, têm tanto batalhado para fazer acontecer. Quando a gente pensa, né, nesse projeto, o que eles trazem? O intuito é aumentar a conscientização global sobre a importância do voluntariado como uma ferramenta fundamental para alcançar, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável. A ideia é mobilizar recursos, incentivar políticas públicas favoráveis ao voluntariado e promover a colaboração entre governo, sociedade civil e setor privado, né? E com certeza, né, vocês como profissionais, pessoas dentro da frente de trabalho, né, vão ser indivíduos com certeza de destaque nesse processo. E quando a gente vai lançar, Jusa, o que a gente tem de conhecimento, né, leigo e não leigo, a gente conhece muito, na verdade, o impacto do voluntariado a nível social, né, o quanto isso traz de contribuição, né, para os indivíduos assistidos, é inquestionável, tenho certeza que todos vocês acreditam. Mas o grau do impacto individual que o voluntariado pode trazer e vir a contribuir é algo que, com certeza, eu acredito que a maioria dos indivíduos não conhece, e eu me incluo. Eu não tinha ideia do quanto, do ponto de vista objetivo e científico, a gente tem comprovação de benefícios, né, de forma pessoal. E
Um pouquinho do que eu vou falar agora nos próximos slides é exatamente o que eu acabei me propondo a tentar conhecer, estudar um pouquinho e compartilhar com vocês em relação a esse tema. Quando a gente vai fazer levantamento de dados em relação aos artigos, a meta-análises, às publicações recentes, é assustador no sentido positivo, né? A quantidade de estudos que foram realizados dentro desse tema nos últimos anos, né? Um dos temas um dos artigos que eu considerei, né, como fonte base para a gente, né, despertar a um olhar diferente para o voluntariado, essa revisão que tem o tema. O voluntariado é uma intervenção de saúde pública? Né? Então, eles realizaram uma revisão sistemática e meta-análise em relação ao impacto na saúde e na sobrevivência dos voluntários, mas com outro olhar que a gente vai comparar. Esse estudo foi realizado na Inglaterra, no ano de 2013, e vocês vão ver que, né, esse país, né, nesse período, teve realmente um olhar e um projeto impactante de forma robusta. Essa meta-análise trouxe, né, uma avaliação de 40 artigos, dos quais ele estimou aí que, dentro de todos os estudos, a frequência do voluntariado variou entre 30 minutos até 15 horas por semana. E, dentro dessa meta-análise, quando eles olharam os estudos de corte, estudos de longo prazo, né, eles observaram que o voluntariado, sim, teve efeitos favoráveis na depressão e na satisfação com a vida e com o bem-estar. Quando dentro desse estudo, eles fizeram uma meta-análise separada de 5 estudos de corte, identificou-se uma redução de 22% na taxa de mortalidade dos voluntários em relação a esses indivíduos não voluntários. E aí, um ponto de interrogação vem imensamente, né, na nossa cabeça, porque na minha veio, né, mas como? Por quê? Né? E, com certeza, acho que isso gatilhou novos estudos para que a gente conseguisse entender melhor todo esse processo. Também, dentro dessa meta-análise, uma síntese narrativa de evidências descobriu que o voluntariado está associado ao aumento da longevidade, a uma melhor capacidade para realizar as atividades da vida do dia a dia, melhores mecanismos de resposta à saúde, uma adoção de estilos de vida saudável, uma melhoria na qualidade de vida, no apoio social, na interação e na autoestima, e uma redução na depressão, no estresse, na taxa de hospitalização, na dor e no sofrimento psicológico. Isso tudo foi, né, não foram teorias, foram, né, hipóteses que foram comprovadas dentro dos levantamentos. E vamos dizer, um adendo que esse estudo traz é que, na verdade, em 2010, todo esse, acho que esses dados robustos vieram porque a Inglaterra tomou, né, isso como uma política local. Né? Eles lançaram uma política construindo uma grande sociedade, né, que apelou para intervenções sustentáveis de baixo custo, né, como exemplo o voluntariado, para que pessoas, né, da comunidade participassem mais, né, seja no seu local, sejam em locais de interesse, né, e que naturalmente, né, tivessem mais envolvimento com, né, os problemas, né, locais da sua comunidade. E, neste mesmo ano, em paralelo, né, eles lançaram uma estratégia, né, conhecida por essa revisão Marmot, que é baseada em evidências visando abordar determinantes sociais mais amplos conhecidos para, né, combate das desigualdades na saúde. Essas intervenções, né, elas promovem participação comunitária, e aí inclui o papel do voluntariado de uma forma, né, clara, e a redução do isolamento social foi defendida como uma forma de melhoria da saúde e bem-estar dos indivíduos. Os primeiros estudos, na verdade, né, com, vamos dizer, um N maior, com uma população maior, eles foram gatilhados muito mais na população idosa, exatamente por essa questão da interação, né, do isolamento social relacionado à fase, né, de, né, ausência do trabalho e, né, de realmente isolamento social e os benefícios que isso poderia se trazer. Então, quando a gente traz levantamentos, né, dentro da ciência, a maioria dos estudos são na população idosa por conta disso. Em outro cenário, né, o contexto americano também trouxe que a Corporação dos Estados Unidos para Serviços Nacionais e Comunitários também lançou um plano estratégico que foi efetivado no período de 2011 a 2015, que concentrou em aumentar o impacto do Serviço Nacional nas necessidades da comunidade, apoiando
não só o bem-estar dos voluntários, mas também priorizando o recrutamento e o envolvimento da população subrepresentada. Porque ainda, né, acho que isso é uma realidade que a gente vê que não é só nossa. No mundo todo, a ideia de que uma pessoa que tem condições de ser voluntária é uma pessoa, vamos dizer, diferenciada, né, que tem uma condição diferenciada, né, ela tem que ser rompida, e foi um dos principais propósitos e projeto, né, desse olhar no projeto dos Estados Unidos. Uma afirmação desse estudo é que é fundamental documentar até que ponto os fatores de motivação e sustentação, como altruísmo, reciprocidade, são componentes realmente centrais para essa intervenção complexa, uma vez que é pouco provável que as intervenções do voluntariado produzam um benefício se tais atividades não forem, né, e não tiverem um significado intrínseco e um valor real para os potenciais destinatários. Ou seja, definitivamente é papel da sociedade, como órgão público e coletivo, entender e estimular o que é o voluntariado e o que pode agregar do ponto de vista de sentido e bem-estar para cada um de nós, para que isso faça sentido no dia a dia de cada um. Partindo para um outro estudo, né, como complemento dentro desse raciocínio, ainda na Inglaterra, né, eles, pensando que a população mais estudada até então era a população idosa, fizeram, na verdade, um estudo, né, focando, na verdade, abranger todas as faixas etárias, né, a associação do voluntariado com o bem-estar mental, uma análise ao longo da vida, né, pensando na população local. E aqui a gente consegue se sentir mais incluso dentro da análise do nosso dia a dia. O que eles observaram? Né? A ideia foi examinar essa associação do voluntariado com o bem-estar mental dos indivíduos em todas as faixas etárias. Foram mais de 66 mil observações que foram levantadas, ou seja, a gente teve realmente um N de impacto, no qual, para avaliação do bem-estar mental, a gente mediu, na verdade, através toda essa avaliação realizou-se por um questionário que chama Questionário de Saúde Geral, que na Inglaterra, né, é um indicador super confiado e validado de sofrimento psicológico. Então, essa foi a medida que foi realizada nesses mais de 60 mil observações colhidas nos indivíduos. Para essa avaliação, tentou-se classificar a participação voluntária em 4 grupos, né? Aqueles que tiveram uma participação frequente, ou seja, pelo menos uma vez por semana, fizeram um trabalho voluntário, os pouco frequentes, uma vez por mês, várias vezes ao ano, aqueles que tiveram já uma experiência, mas que foi rara, uma vez ou menos por ano, e aqueles que nunca tiveram experiência do trabalho voluntário. E dentro dessa avaliação, o que eles observaram? Foi nítido o quanto que, independente do nível de participação, nível de comprometimento que cada indivíduo conseguiu se colocar dentro do voluntariado, que independente se ele uma vez na vida fez um trabalho voluntário ou se ele tem o trabalho voluntário como uma experiência individual cotidiana, né, o questionário do ponto de vista de avaliação de bem-estar mental foi melhor em todos esses indivíduos, né? Enquanto que, né, definitivamente as pontuações, na verdade, do GHQ, que é o questionário naqueles que nunca, né, participaram de nenhum trabalho voluntário ao longo da vida, claramente foi pior. E isso, o gráfico também traz o quanto que, do ponto de vista até de avaliação de papel como na sociedade, como indivíduo na sociedade, existe uma variação clara conforme, né, o avanço da idade. Então, a gente sabe o quanto que até na nossa realidade do país, a participação dos jovens no trabalho voluntário ainda tem um engajamento pequeno e, né, o estudo até coloca o quanto que isso provavelmente seja uma realidade, porque ainda existe um olhar de obrigatoriedade, normalmente ainda para o jovem, enquanto que, né, para o adulto e futuramente, né, para o idoso, o propósito de vida, o papel e a leitura do que significa um trabalho voluntário para si, para a sociedade, muda ao longo da vida, mas, independente da faixa etária e do quanto esse propósito pessoal existe e quais os motivos, né, o questionário realmente mostrou uma melhora na saúde mental.
Quando a gente pensa, poxa, vontade não falta, mas quem nunca pensou em fazer algum processo, pensou em participar de alguma coisa e falou, falta tempo. Isso não é uma realidade sua, não é uma realidade minha, isso com certeza é uma realidade no mundo. E exatamente pensando nisso, esse artigo colocou essa avaliação em específico. O título é Ocupado, mas socialmente engajado, voluntariado, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e saúde na população trabalhadora. Ou seja, entender o porquê que uma pessoa extremamente ocupada optaria por dar parte do seu tempo para um processo sem remuneração, que faria com que a vida ficasse mais corrida, tem que ter sentido. E o que pode justificar isso? É o que esse estudo trouxe um pouquinho para a gente. Vamos ver junto. A literatura que foi levantada nessa revisão também é bem robusta e ela mostrou estudos que trouxeram comprovações de uma melhor autoavaliação da saúde e da satisfação geral com a vida nas pessoas que fazem trabalho voluntário ou já fizeram algum dia, níveis mais baixos de depressão, menor frequência de hospitalização e taxas de mortalidade mais baixas. Ok. Isso a gente já entendeu, os benefícios são claros, mas o problema do tempo continua. E aonde que entra o motivo para o engajamento de uma pessoa que é ocupada demais. Então, esse foi o objetivo do estudo, analisar potenciais efeitos do voluntariado na promoção da saúde nessa população trabalhadora altamente ativa, altamente ocupada, adotando o quê? Uma abordagem de entender o contexto do equilíbrio de vida, aonde o equilíbrio da vida pessoal e profissional consegue encaixar o voluntariado como um papel. A hipótese do estudo foi que o voluntário pode funcionar como um recurso, o voluntariado pode funcionar como um recurso psicossocial, contribuindo para o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional do indivíduo e, automaticamente, para a saúde do indivíduo. Para essa avaliação, esse estudo foi suíço, eles utilizaram, na verdade, a avaliação de quase 750 trabalhadores, que equivalem, na verdade, 35% dela, como pessoas que vivenciaram o voluntariado, e o foco da avaliação dessa população foi entender as percepções de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional desse indivíduo, as demandas do trabalho remunerado e os recursos que cada indivíduo trouxe e traz no seu dia a dia para lidar com esse processo, e os resultados automaticamente na saúde desse indivíduo, olhando para esse todo e tentando achar esse equilíbrio. E uma das observações que o estudo traz é que um dos revisores, na verdade, traz a seguinte frase, que eu acho que foi marcante, que acho que de todos nós nos encaixamos em algum momento na vida. As pessoas sentem-se sobrecarregadas e sem tempo suficiente para serem bons trabalhadores, bons pais, parceiros, bons filhos e bons cidadãos. Acho que a gente sempre sente que não dá conta em todos os aspectos, seja no sentido pessoal, seja no sentido profissional e seja no sentido social. Eu acho que essa análise vem como o clique que fez com que todo mundo entendesse o porquê, mesmo assim, com essa falta de tempo, ainda assim a gente pode querer se voluntariar. Estudos mostraram o potencial efeito estabilizador do voluntário dentro desse cenário. Pessoas que foram solicitadas a ajudar outras pessoas experimentaram uma maior sensação de abundância de tempo. Como foi isso? A gente vai entender um pouquinho melhor. O que esse estudo assume é que emoções positivas suscitadas através do voluntariado, por si só, podem levar a um maior senso de equilíbrio, minimizando o conflito percebido, aumentando o enriquecimento percebido entre os vários domínios da vida. Isso veio embasado com várias teorias. A principal teoria que ele traz é a expansão de Marx, que relata que, na verdade, você ter múltiplas funções na vida, elas não esgotam necessariamente seus recursos de tempo e seus recursos energéticos. Como que funcionaria isso? A atividade, quanto mais intensa na vida, não necessariamente piora sua capacidade. Ela é estimulante para a estabilização da produção de energia humana.
É maluco, né? Mas depois, no final das contas, a gente olha e vê que faz sentido. É como se fosse um ciclo homeostático, onde despender recursos, seja para a vida, em qualquer aspecto social, profissional, pessoal, né, simultaneamente vai se associar à criação de novos recursos para você lidar com esse todo. E essa teoria fundamenta exatamente o que foi comprovado e observado nesse estudo. Assim, os voluntários são capazes de equilibrar suas atividades da vida diária sem grandes prejuízos funcionais. E detalhe, eles mostram um melhor funcionamento familiar do que as pessoas que nunca se voluntariaram. Falando um pouquinho mais sobre, além da expansão de Marx, que outras hipóteses justificativas, né, a ciência traz para isso, né, eles também acreditam que esse formato contraintuitivo, né, de atenuar um sentimento, na verdade, de nunca ter tempo, se dá por conta de um modelo de autoeficácia, em que, naturalmente, todas as pessoas que se voluntariaram tiveram uma melhora da autoestima, conseguiram ter, né, uma sensação de menor neuroticismo, que seria que uma instabilidade, né, uma desorganização do ponto de vista emocional, um melhor autocontrole e um melhor senso de domínio da vida em todos os aspectos. Quando a gente pensa, né, em recursos de tempo, eles, nesse contexto e nessa expansão, dentro dessa teoria, eles, na verdade, se convertem em recursos psicossociais que vão ter uma influência positiva na percepção subjetiva de tempo e disponibilidade. E, naturalmente, né, a gente entende que isso, do ponto de vista a longo prazo, pode ser perceptível, mas e no dia a dia? Como uma experiência voluntária, isoladamente, pode fazer efeito. Outros estudos, dentro dessa revisão, mostraram efeitos diários, né, do voluntariado. Pessoas que, por exemplo, fizeram algum trabalho voluntário na noite anterior a uma experiência do dia de trabalho seguinte, tiveram, né, relatos de amortecimento do efeito dos estressores do trabalho sobre o afeto, um distanciamento psicológico do trabalho do ponto de vista positivo, né, e uma melhor escuta ativa no dia seguinte. Quando a gente pensa em tudo isso, é difícil, porque é tudo muito subjetivo, mas o estudo tentou fazer uma integração entre percepções do termo que eles chamam WLB, que seria, na verdade, um balanço entre a vida pessoal e profissional, com um modelo mais objetivo, que seria o modelo JDR. O que seria o modelo JDR? Na verdade, é um modelo usado dentro da psicologia para avaliação dentro do impacto do trabalho, do seu emprego e o bem-estar ou o inverso que isso causa para os indivíduos. E, na verdade, essa teoria tem e acredita que toda profissão, na verdade, tem fatores específicos associados positivos que geram processos de motivação e processos negativos que, né, aumentam, né, a desorganização e o estresse no trabalho. E dentro disso, você entende que, apesar do voluntariado não ser classificado nem como um trabalho oficialmente, e nem como lazer, né, todo esse processo em si pode ser justificado como um gatilho para os processos de motivação que vão se refletir automaticamente para todos os outros domínios da vida. Dentro do levantamento, foram analisados os seguintes fatores para objetivar essa avaliação: o grau de esgotamento de cada indivíduo do estudo, o estresse e os sintomas relacionados que ele apresentou, o grau de engajamento no trabalho através de uma escala objetiva e validada e a sua saúde mental também dentro de uma escala objetiva validada. E dentro desse processo, a teoria era essa, que o voluntariado, na verdade, ele teria um impacto, seja no conflito trabalho-vida, seja no enriquecimento da vida pessoal, tendo interferência na saúde e no bem-estar. Mas como que isso se organizar? A partir do momento que a gente tem demandas da vida, né, do ponto de vista profissional e social, e
tem recursos para se utilizar para que haja um equilíbrio dentro desse cenário, o voluntariado conseguiria manejar um melhor equilíbrio em que o olhar para as demandas, né, seria aliviado, né, e o aumento de recursos para lidar com esse processo geraria um melhor efeito na saúde e no bem-estar. E dentro desses resultados, a gente vê que quando os dados passaram por uma regressão hierárquica, coisas de estatística, a gente sim teve comprovação de níveis mais baixos de burnout, níveis mais baixos de estresse e níveis mais elevados de bem-estar psicológico, emocional e social. Dentro disso, ainda foi observado menos conflitos entre a vida profissional e profissional, um menor esgotamento, uma melhor saúde mental e, automaticamente, a conclusão do artigo se baseia em, embora eu consuma mais energia e tempo, poder contribuir para o maior sentido de equilíbrio das pessoas ativas no mercado de trabalho, sim, o voluntariado tem esse papel. Ele consegue fazer com que, independente de você perder tempo com essa atividade, você consegue ganhar em relação a como você maneja tudo isso. E, por último, né, mas não menos importante, esse estudo mais recente americano, que foi publicado em 2020, né, traz mais um pouquinho sobre os mecanismos que foram vinculados ao voluntariado, né, em relação à saúde mental. Eles focam novamente para a população idosa pela questão que a gente comentou, né, e trazem essa questão da teoria da privação latente, que eu vou resumidamente compartilhar com vocês. Os estudos, na verdade, eles apontam que existem, né, mecanismos triplos associados a esse bem-estar. Quando a gente pensa do ponto de vista físico, sim, existem estudos comprovando que voluntários eram fisicamente mais ativos e que esse aumento do nível de atividade conseguia ser sustentado por até 3 anos. Quando a gente avalia todo esse benefício do ponto de vista cognitivo, voluntários demonstraram ganhos neurais correspondentes à melhoria na função executiva quando comparado às pessoas que nunca se voluntariaram. E quando a gente avalia isso do ponto de vista social, sim, existe comprovação que o apoio social e as trocas sociais, sejam elas positivas, sejam negativas, mediaram a relação entre o status do voluntário e sua percepção como indivíduo na sociedade, né, e o bem-estar nesse contexto. Conceitos importantes que o estudo traz, né, o cenário e a definição de generatividade, né, que seria o quê? O impulso de cada indivíduo em construir e criar algo duradouro, que faça-o se conectar às gerações futuras, né? Isso, por si só, né, traz sentido para o indivíduo vamos dizer que se justifica em 3 aspectos, né? Quando eu entendo o componente de consciência, importância e confiança associada a essa definição, automaticamente o que você entende? E nesse caso, como o estudo avaliou mais idosos, ele ganha mais sentido. Quando eu entendo e crio consciência da minha importância em qualquer cenário, dentro do ponto de vista pessoal, social, profissional, né, eu automaticamente ganho confiança e tenho benefícios do ponto de vista, né, de saúde mental e bem-estar. E quando eu pondero o conceito de beneficência, né, que seria, na verdade, a sensação de você poder dar algo para alguém, seja o que for, né, ele traz também a comprovação do benefício que isso traz em todos os aspectos diferentes da vida. Dentro disso, o estudo traz especificamente uma hipótese dentro de um modelo, na verdade, que chama modelo de privação latente. Na verdade, ele poderia ser estendido aos voluntários. O que é esse modelo? Ele foi também, né, um modelo de estudo que tem como teoria um embasamento dentro da psicologia que avalia os efeitos benéficos do trabalho e, na verdade, especificamente dentro desse modelo, ele consegue explicar o porquê que uma pessoa desempregada acaba tendo tantos malefícios, tantos pontos negativos do ponto de vista de saúde mental, né, pelo fato, né, de se distanciar da atividade ativa. O que ele justifica? Que toda atividade trabalhista, né, traz benefícios manifestos e benefícios latentes. Os benefícios manifestos seriam, né, a questão remuneração do ponto de vista objetivo,
E os benefícios latentes que o trabalho traz se tratam de N aspectos restantes do ponto de vista social, interação, sensação de importância como indivíduo, todo o processo subjetivo que a gente não se dá conta no dia a dia que o trabalho vem a trazer para nós. E aí, do ponto de vista da teoria, a presença e o estímulo do voluntariado para a manutenção de benefícios latentes dentro desse contexto, né, justificaria muito do porquê, né, esse trabalho para indivíduos que talvez não se realizem, né, do ponto de vista do trabalho ativo, ou mesmo que já não estejam ativamente presentes, né, do ponto de vista trabalhista, né, vão ter tanto benefício. O que ele observou? Eles utilizaram quase 6.000 entrevistados, dos quais, dentro dos benefícios latentes, eles avaliaram objetivamente 2 benefícios, 2 pontos: o propósito na vida e o status social percebido. E a ideia, né, a teoria, a hipótese desse estudo seria que, na verdade, né, esses 2 aspectos mediariam a relação entre voluntariado e saúde mental, entendendo que, uma vez que o propósito de vida e o estado social percebido do indivíduo fosse melhor, né, automaticamente os sintomas depressivos, né, observados nesses estudos, né, teriam uma redução. E, objetivamente, a hipótese se comprovou, que eles observaram que, dentro do contexto do voluntariado, ele teve diretamente, né, um impacto quanto à redução dos sintomas depressivos e como interação, e acredita, né, como mecanismo, né, todos os indivíduos que realmente realizaram trabalho voluntário aumentaram, melhoraram seu propósito de vida, né, e tiveram uma melhor percepção dentro do seu status social, né, dentro do seu papel como indivíduo na sociedade. E esse estudo, inclusive, se atreveu, né, a colocar como uma sugestão, né, que profissionais da saúde, sim, podem educar a população e repassar os benefícios do voluntariado, incentivando os seus pacientes a realizar, sim, atividade de voluntariado, visando seus resultados como saúde, ou seja, né, como prescrição. Isso deveria, assim como, né, como o Ciro comentou, ser uma recomendação como tratamento coadjuvante dentro dos transtornos e dentro das dificuldades, né, da saúde mental que a gente vivencia. O número de estudos é gigante, gente. Eu acho que, de certa forma, vir aqui e expor para você e compartilhar com vocês algumas experiências exclusivamente do ponto de vista pessoal, eu não tenho dúvida que sempre tem um ganho, mas ter acesso a todos esses dados, né, e entender o quanto isso, né, deve ser realizado como, né, como papel propagador meu, de vocês, dentro da nossa realidade, eu acho que é algo que definitivamente, né, a gente tem que colocar como campanha dentro desse processo. E aí, né, voltando um pouquinho, né, para o motivo pelo qual me colocaram eu, Josi, para falar, né, sobre isso com vocês hoje, exatamente compartilhar com vocês na prática o que eu passei a vivenciar dentro da minha realidade do dia a dia. Definitivamente, né, eu tentei resumir em itens um pouquinho do que, né, os estudos prévios, né, que a gente compartilhou como conhecimento aqui trouxe como evidência, e, na verdade, eu brinco que eu fiz o papel inverso, né, que definitivamente estudar sobre voluntariado e saúde mental me fez entender o porquê eu senti o que eu senti, eu sinto o que eu sinto fazendo trabalho voluntário. Meu trabalho dentro do contexto da UTI pediátrica, né, dentro de uma unidade onde eu vejo crianças doentes em estado crítico, automaticamente, assim como eu acredito que, compartilhando dentro da realidade do trabalho de vocês, né, lidando com situações socialmente críticas, né, com tantas situações de indivíduos em vulnerabilidade, gatilha, né, alguns sentimentos e sensações que só vocês sabem o quanto é difícil lidar. E, definitivamente, né, o contexto do voluntariado, seja no contexto pediátrico, seja no contexto como projeto, que eu vou contar um pouquinho para vocês como um todo, ele, sim,
foi um equilíbrio dentro do contexto pessoal, profissional e social. Ele, sim, fez com que eu tivesse uma sensação de melhora como indivíduo, ele fizesse com que eu entendesse que o meu papel, né, nesse mundo é muito maior do que o simples meu papel profissional. Ele ganhou, né, ele me fez entender que o propósito de vida vai muito além dentro desse processo. E quando eu consigo, hoje, olhar uma criança dentro do contexto de sofrimento, né, na UTI, passando por um momento de fragilidade, eu consigo ter um olhar mais humanizado dentro desse processo. Assim como quando eu entendo e vejo e entro em contato com o sofrimento de uma criança, né, que vive sem condição nenhuma, sem roupa, sem saber o que vai comer no dia seguinte, morando numa casa de taipa, eu entendo que eu tenho algo a fazer, né? E isso não é como médica, não é como pediatra, isso é como um indivíduo e como cidadão. E essa troca contínua o tempo todo me ensina a ser, né, um indivíduo melhor, seja no projeto, seja no meu trabalho. Quando eu olho dentro desse contexto todos esses processos e entendo, na verdade, o quanto é difícil lidar em muitos momentos, independente do ponto de vista técnico, pensando do que eu preciso fazer como médica dentro de um contexto de uma criança que corre risco de vida, eu entendo que o processo de cuidado, humanização, afeto, né, o meu papel que vai muito além da questão médica intensivista, né, ele precisa existir. E definitivamente o processo que eu aprendi dentro do projeto, né, que crianças que isso, às vezes não têm o que comer, o que vestir, mas que quando ganham um brinquedo, um vestido, um sorvete, né, uma bala ou um abraço, né, elas ganham o que teoricamente tem tanta importância quanto. E isso não muda dentro da UTI. Então, esse balanço, definitivamente, eu só passei a enxergar depois que eu passei, né, a fazer parte do lar. Quando eu penso dentro do processo de cuidado, do ponto de vista de assistência, lidar com a o completo acesso a recursos dentro da unidade de trabalho em que eu vivo, antigamente me gerava um contexto de conforto no qual me fazia pensar que eu não ter tudo aquilo me faria uma médica pior. E definitivamente lidar com a completa falta de recursos dentro do projeto, né, tendo muitas vezes a sensação de que um esteto, né, não vai conseguir ajudar muita coisa, no começo existiu. Ao longo do processo de aprendizado que eles me ensinaram, né, eu entendi que eu ir como pediatra e fazer parte desse processo é o menor dos problemas, é o menor do benefício que eu tenho a doar. Né? Vocês, dentro do papel de vocês como profissional, podem ter algo a contribuir como conhecimento, mas podem levar algo muito além, né, desse conhecimento, dessa experiência. E definitivamente, né, o contexto e o sofrimento que a gente entende que vocês, com certeza, passam dentro do, né, processo de trabalho e contato com histórias e realidades tão tristes, fazem com que a gente entenda que, independente do processo de dor que qualquer família passa, seja no contexto de doença de um filho, seja no contexto da falta de recursos do que você tem a dar para ele, né, ele demanda o mesmo cuidado e você, como indivíduo, independente do que você tenha para fazer, pode fazer algo que vai fazer muita diferença. Então, dentro desse processo, eu acho que quando eu olho todos os estudos e entendo, né, o que eles trouxeram de teorias e comprovações, eu vejo o quanto que, dentro do senso de coletividade, de trabalho, né, social como um indivíduo dentro de um todo, né, definitivamente aprender a trabalhar como time dentro de um projeto onde as pessoas têm o mesmo propósito, têm as mesmas visões, né, têm esse olhar de generatividade, né, que se diz que acreditam que sim, que elas podem construir um futuro melhor, que seja com o que ela tem para contribuir. Sim, ela fez com que eu fosse uma pessoa melhor em casa, né, e definitivamente no meu trabalho objetivo. E aí, né, assim, aquela que, né, com total conflito de interesses, né, aproveitando um pouquinho o processo, né, eu vou contar para vocês um pouquinho como tudo começou.
O Lar Fraterno Vovó Cavendish é um projeto social que acontece aqui em Sertânia, né, em Pernambuco, né, na região do sertão de Pernambuco, que não é uma instituição considerada como uma ONG, uma OFCIP, né, ela é uma organização, na verdade, sem fins lucrativos, que foi construída por amigos, de uma forma completamente informal, né, no qual realmente amigos que tinham esse mesmo propósito entenderam que podiam fazer essa realidade mudar. E dentro desse processo, o nome Lar Vovó Cavendish veio porque esse grupo de amigos que iniciou esse projeto, né, lá em 2013, foi gatilhado por uma experiência que tinha já alguns projetos de caridade aqui na cidade de Recife e tinham como símbolo de caridade, já como experiência e prática há muito tempo, a senhora, né, Cavendish, que foi, na verdade, alguém que se tornou, na verdade, exemplo e que se tornou, na verdade, o símbolo do lar. Desculpa. E dentro desse processo todo, o projeto começou com uma distribuição de cesta básica, né, sem estrutura nenhuma, e dentro desse processo, uma das pessoas que começou esse projeto teve os bisavós morando em Sertânia, e em uma visita dentro do projeto veio a vontade de sair de Recife e ajudar lá também. E dentro desse processo ele levou amigos, que no final das contas começou esse processo de distribuição de alimentos e cestas básicas, primeiro no projeto do Natal e depois, consequentemente, seguiu esse projeto com uma assistência pontual em relação às alimentações, em relação a algumas doações de roupas, até que uma pessoa que foi o vínculo que me trouxe de São Paulo, né, a Pernambuco e a Sertânia, conheceu um dos fundadores desse pequeno projeto via rede social, resolveu vir conhecer a região, por motivo qual até hoje ela não sabe explicar, e ela sugeriu, na verdade, começar um projeto de assistência às crianças carentes dentro do processo dessa realidade, no qual a gente entende que mudar, né, a realidade do ponto de vista pontual, dando, né, um alimento, uma cesta básica, uma roupa, pode mudar, mas ela realmente acreditava, assim como todos esses indivíduos, que isso poderia ser maior. E eles, dentro de uma estrutura que veio de herança do bisavô de André, que é um dos fundadores do projeto, começou um trabalho com 15 crianças dentro dessa casinha, que a gente chama de casinha azul, com umas crianças mais vulneráveis, de famílias que eram moradoras de escola, né, de casas de taipa, literalmente tentando, por conta e vamos dizer, né, custo próprio, dar mais do que esse suporte, né? Era conseguir dar um banho numa criança, conseguir dar um parâmetro de referência diferente do que elas tinham em casa dentro da realidade crítica. E a ajuda veio chegando, né? Dentro desse projeto, nada objetivamente oficial do ponto de vista de verba, né? Vamos dizer, imposto de renda ou com outras coisas vieram, foi a ajuda de amigos que foram chamando amigos e que fizeram com que hoje, né, rapidamente, né, eu quis tentar explanar para não ser mais prolixa e prolongada dentro desse processo, mas se construiu uma estrutura toda onde a gente acolhe hoje, né, 80 crianças de segunda a sexta, dando suporte do ponto de vista de auxílio dentro das atividades escolares que os pais não têm condição de dar, e lá é o lugar onde na casa delas não existe banheiro, então lá é onde elas vão tomar banho, lá onde elas vão ter, né, sua escovinha de dente, sua pasta de dente, lá elas vão ter as principais refeições, e lá elas vão ter o suporte do ponto de vista de educação, que vai muito além do reforço escolar. Lá elas conseguem ter uma referência de que a vida delas pode ser diferente em relação à vida que os pais, né, tiveram até aquele ponto. E o trabalho, claro, tenta ser expandido para suporte para as famílias e também para a região, entendendo que a conscientização local, desde o ponto
de uma criança que acabou de entrar, né, na fase da creche, sendo acompanhada, até aquele indivíduo que socialmente entende, acompanha como aquela criança poderia, né, chegar na fase dele de uma forma muito pior e que ela consegue, né, hoje, numa vida adulta, né, ter uma realidade diferente, como a gente já tem. Né, a gente fala que, com orgulho, hoje a gente já tem, né, nosso segundo assistido fazendo faculdade de Direito. E uma primeira assistida, né, formada, dando aula, inclusive deu aula um tempo no lar, né, e foi para o mundo crescer e seguir o projeto e divulgar o projeto, mas a gente entende o quanto que é isso, o papel de cada um faz diferença. E quando eu entrei nesse projeto, pensando do ponto de vista do quanto eu poderia ajudar como pediatra, eu segui esse trabalho, sigo esse trabalho, mas hoje, na verdade, eu entendo que a minha contribuição dentro desse projeto é muito maior. Né? Vai muito mais do que, né, dar um polivitamínico, um vermífugo, tratar uma verminose. Eu entendo que essa troca, definitivamente, quem mais ganhou fui eu, e acho que eu falar, e todo mundo vem falar que um projeto voluntário, na verdade, você mais ganha do que doa, para mim era algo tão pequeno e era tão difícil, né, de expor e compartilhar com vocês. E a gente vê o quanto que isso faz sentido, até do ponto de vista científico, traz sentido para a gente. Então, eu sempre falo que é com orgulho que eu falo que, acho, com certeza, essa é a aula mais prazerosa que eu tenho certeza que eu já dei na minha vida e espero, né, continuar compartilhando e seguindo essa corrente, porque isso realmente faz sentido para mim, e eu não tenho dúvida que, independente do projeto do lar, que eu espero que vocês, né, gatilhem o interesse de conhecer mais, que me mostrou o quanto que, sim, no Brasil, a gente tem condições, e ainda, assim como você acredita no seu processo, né, como indivíduo, do quanto você consegue fazer diferença dentro do seu papel aqui ou amplamente, a gente entender que isso, como um projeto maior, né, pode funcionar. Né, numa fase onde a gente vê tanta corrupção, tanto desvio, né, confiar em um projeto voluntário se torna cada vez mais difícil, mas ainda existe esperança, e eu garanto a vocês que se a gente realmente, né, arriscar, né, a gente consegue se encontrar e definitivamente esse ganho bilateral vai acontecer. Dentro desse processo, né, eu falo que finalizar todas... eu consegui não chorar, já estou feliz. Esse processo, essa foto, ela é muito simbólica. Né? Essa foto foi tirada no final de uma visita na zona rural. Se eu ficar aqui para contar do projeto do lar como um todo, assim, eu vou até amanhã, gente. Ele tem, na verdade, várias frentes de assistência, muito além das 80 crianças assistidas diretamente do projeto, mas esse é um momento sagrado, que é realmente quando a gente vai fazer as visitas para as crianças e famílias da zona rural que não conseguem ser transportadas ainda por falta de recursos pro lar para ter a mesma assistência, né? Esse processo final sempre acaba à noite, porque é tanta coisa que a gente tenta fazer em um dia que é impossível enquanto o sol ainda está se pondo. E alguém muito especial me falou uma seguinte frase, e, na verdade, me escreveu uma seguinte reflexão. Depois de um dia de trabalho, nada mais reconfortante que um momento de reflexão sobre quais objetivos mais importantes realmente existem na nossa vida. O nós ou todos nós. Alguém, né, nada menos, nada mais do que Marco Albuquerque, que foi exatamente quem engatilhou esse processo, né, de eu estar aqui e compartilhar um pouquinho com vocês. Eu falo que é a magia do que o voluntariado fez na minha vida. E definitivamente eu falo que é impossível não expor ele, né? Mais do que o Marquinho que vocês veem aqui, todo organizado, todo engravatado. Eu falo que ele, né, representa muito mais que vocês, né? Dentro do que vocês podem ter como papel dentro da sociedade. Né? Esse é o Marco Albuquerque em vários cenários. Achar o Marco dentro das fotos de todo o projeto foi difícil, porque ele é uma das pessoas mais discretas que eu já conheci. E, definitivamente, ele está em todas. Né? Ele
me ajudar, vai sempre ajudar a carregar as medicações que ele intermediou para a gente conseguir distribuir para as crianças. Ele ajuda na fila de café da manhã dentro da distribuição do Natal, a dar café da manhã para as pessoas que varam 24 horas esperando a oportunidade de ganhar uma cesta básica do Natal, né? Ele simplesmente decidiu dar o primeiro passo, né? E eu espero que seja para o projeto do lar, né? Seja para um outro projeto, né? Que um pouquinho do que eu compartilhei com vocês aqui inspirem e faça com que vocês também deem o passo para mudar todo esse cenário. Okay? Se vocês puderem conhecer um pouquinho mais do projeto, muito além do que eu falei, tá? Tá aqui um pouquinho os dados do Instagram, né? Todo o projeto ele vai muito, muito além do que eu compartilhei aqui, mas eu tenho certeza de que quem realmente se abrir para conhecer esse outro lado da vida social como cidadão vai com certeza entrar com a gente. E aí, aproveitando, é claro, agora conhecendo um pouquinho do projeto, ajudem na rifa, tá? Essa doação da bicicleta vai integralmente para o lar. Então, comecem por aí para fazer parte desse projeto que a gente sabe que consegue fazer diferença. Obrigada.